Boa tarde, sejam todos bem-vindos para mais uma tarde de reflexões e aprendizado. Vamos ler uma mensagem do livro Messe de Amor, de Valdo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles. Este livro está completando 50 anos. É o primeiro livro que a Joana de Ângeles, benfeitora amiga, escreveu através de Valdo Pereira Franco. Então, a mensagem é 57, Espíritos doentes. Quase todos somos espíritos doentes. Guardamos paixões, mantemos opiniões arraigadas, dominamos corações, espezinhamos sentimentos, conservamos animosidades, iluminados pela claridade divina, escondendo o sol da crença por detrás da nuvem da dúvida. Tocados pelo amor universal em mensagem vigorosa, dilatamos as forças da ociosidade, intrigando, invalidando esperanças, lutando pelo egoísmo em construções vulgares do prazer pessoal. Fascinados pelos altos cimos ainda, sonhamos com a terra, lutando pelos seus poderosos comandos. Fraternistas, dirigimos-nos consciências sobre o relho de palavras, atos ou pensamentos hostis. Somos quase todos espíritos doentes, mas a semente que se recusa a morrer não enseja a árvore oportunidade de viver. A água que se não submete não movimenta dínamos que beneficiam a vida. O trigo se obstina ante o esmagamento, não favorece oportunidade ao pão. Da tua enfermidade surgirá a morte da forma, para crescimento da fagulha de luz que és constituído. Ninguém te pode acusar por trazeres a lama de ontem e o lodo de hoje nos pés transformados em feridas. Sem o suco que a dor rasgou em teus tecidos, avanço teria sido impossível. Sem a enfermidade, a esperança não teria razão de ser. Sim, somos espíritos doentes, quase todos, caminhando para Jesus que, em fazendo embaixador da vida verdadeira, trocou as excelências do seu reino para buscar-nos, e doando-se a todos. Espíritos em jornada, fez-se o pão da vida para alimentar-nos na difícil trajetória da evolução. Com esta bela mensagem da tarde e noite, serenemos nossa mente, buscando conduzir nosso pensamento nesta área serena, o encontro de Jesus, nessa busca incessante de espíritos doentes que somos, para poder nos libertarmos dos atavismos que carregamos. Senhor, permita que nesta tarde os benfeitores amigos inspirem nosso amigo, companheiro, expositor, para que a mensagem seja traduzida com carinho e com amor, na busca de exaltar os conhecimentos a que a gente vem buscar nesse momento e levar conosco, com o prazer do conhecimento na mente, exaltá-los aos companheiros do nosso convívio. Permita, Senhor, que nossas mentes estejam serenas para que possamos buscar nessa mensagem um pouco mais desses ensinamentos dos Espíritos nesta tarde e noite de hoje. Que a paz do Mestre Amigo nos envolva a todos e que seja feita a vontade do Pai Criador. Que assim seja, Senhor. A exposição da tarde e noite de hoje está a cargo do companheiro Vanim, que está como trabalhador da Casa Espírita, do CEPAL, da União Regional, que ele atende a todas as casas e coordenador de estudo. A mensagem da noite está ali. A carne é fraca. Irmãos queridos, que Deus nos abençoe.
Escolhemos essa proposição nesta tarde e noite em razão de estarmos em abril, quase finalizando. Essa proposta era para anteriormente, mas foi possível trazê-la hoje. Abril 18, 1857, é uma data magna para todos nós, né? Veio a lume o Consolador Prometido. É publicado em Paris o Livro dos Espíritos, de maneiras que, 18 de abril passado agora, nós comemoramos 159 anos do Consolador. E nós resolvemos, então, fazer uma homenagem muito justa, embora a nossa ainda diminuta abrangência, a esta alma nobre, o senhor Allan Kardec, que nos lega a proposição da ciência do infinito, né? Então, nós mergulhando em uma de suas obras extraordinárias, 12 anos de trabalho, que são a Revista Espírita, nós vamos trabalhar um texto da mesma e depois avançar um pouquinho mais numa obra da benfeitora Joana de Ângeles, que trata de vida, desafios e soluções. Queremos crer que em torno de 50 minutos a nossa proposição possa ser atendida. E se nós lograrmos êxito nessa proposição, conseguirmos nos comunicar, nos daremos regiamente satisfeitos. De maneiras que ampliemos as nossas concepções, os nossos níveis conscienciais, para que possamos entender esta proposição, já que vamos fazer em rápidas pinceladas um estudo psicológico e ético-moral, se a carne é fraca, né? Um companheiro nosso, dias atrás, nos disse que ele tem uma certa dificuldade com palestras. Ele tem saído do corpo, né? Ele tem dificuldade. Então, ele nos inspirou realmente que trabalhássemos esta questão, nos ajudou a trabalhar isso. A gênese crística, reflexiva e iluminativa. Importante, né? Verificarmos se nosso mestre amorável, que esteve conosco 3 anos na sua vida pública, teria tocado nesta questão. Obviamente que a proposição é dele, né? E aí está. Atentai, vigiai e orai. 3 verbos imperativos interessantes, para que não entreis em tentação, fraquejais. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Após ouvir novamente, os encontrou dormindo, os discípulos, pois os olhos deles estavam pesados. Eu até disse ao companheiro, será que os seus olhos não estão pesados, né? É uma metáfora muito profunda essa passagem do Cristo. 2 vezes ele lá no Getsemane vai a orar ao Pai, porque logo em seguida vão chegar realmente os esbirros dos fariseus, juntamente com Judas, e vai acontecer toda aquela tragédia, né? Jesus é preso, e aí começa realmente a sua paixão, né? Sua via sacra toda. Então é muito importante a gente sair desta questão. Mas a fundamentação primeira vai estar então nesta obra que nós mencionamos, que é o livro imortal, o livro dos Espíritos, que nós nos debruçamos sobre ele há 34 anos e ficamos surpresos de descobrir coisas que não tínhamos visto. Cada vez que mergulhamos no próprio livro dos Espíritos, nós começamos a entender pelo menos um pouco de que trata essa ciência do infinito. Realmente veio para ficar conosco para sempre, né? Para sempre. São as respostas do céu, das esferas superiores, às perguntas aflitas daqueles que estamos ainda nesse processo de ir e vir, né? Do mundo espiritual para o mundo físico e vice-versa. Interessante que Viana de Carvalho, na sua obra A Luz do Espiritismo, comentando a obra, ele diz: na impossibilidade de destruir os conceitos superiores contidos na respeitável obra, combate-se o autor. Ele não é citado em nada. É uma das mentes mais privilegiadas que o mundo já viu, mas ele é simplesmente ignorado. Ignorado, né?
ele será realmente, terá seu devido valor nas gerações futuras, sem sombra de dúvida. Não se podendo vencer a ideia, persegue-se o veículo através do qual se corporificou. E ele saiu daqui tranquilamente. Enquanto os cães ladram, a caravana passa, fez a sua parte e agora cabe a nós realmente tocarmos a coisa em frente. Não alterarmos realmente a sua proposição, que é extraordinária. Afinal de contas, são respostas do céu às perguntas aflitas da terra. Vamos dar uma olhadinha o que diz no bojo dessa obra sobre estas questões de fraqueza, se a carne é fraca, se não é, se tentação, estas coisas. Há pessoas que fazem o bem, meus queridos, espontaneamente, e nós as conhecemos, sim, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Pô, o cara faz aquilo ali tranquilamente, quando o outro se arrebenta para conseguir alguma coisa. Terá o mesmo mérito? E a resposta que os Espíritos dão nos surpreendem, porque ele sai para uma terceira via, né? Assim como quando tentavam Jesus, Jesus sempre tinha uma outra alternativa que ninguém percebia. Espírito puro, não adianta, né? Olha o que eles dizem: só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Mas quando realizou esse progresso? Esses lutaram outrora e triunfaram. Mas então Deus não diz que você vai ser bom, você vai ter dificuldade. Não é assim, não é desse jeito. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhe custam e suas ações lhe parecem simplíssimas, mas ele vem lutando há muito tempo. Não é de agora que começou. O bem se lhes tornou um hábito. Quais são os nossos hábitos? Não é uma luta para vencer um hábito nocivo que nós temos? Cada um de nós sabe as dificuldades que enfrenta, né? Cada um de nós sabe. Devida lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos por méritos. Por mérito. Como ainda estáis longe da perfeição, isso me deixou meio desanimadinho, viu, Mário? Longe da perfeição. Mas já se passaram 159 anos, a gente já está menos 159 anos, né? Tomara. Tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Obviamente. Ficais sabendo, porém, agora o estímulo. Olha o que a doutrina nos levanta mesmo, olhem só. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados que o vosso, pluralidade dos mundos habitados. Olha aí, ó, está dizendo ali, ó. Constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Como é que eu chego nesses mundos? Né? Agora que eu estou sabendo que essas bolas não estão aí para bonito, né? E em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Você quer habitar um mundo desse? Torne-se bom espírito. E o bom espírito tem como felicidade, meus irmãos, não amontoar coisas, saber todas as coisas. É diferente, que daí eu só escolho o bem. Então é esse pessoal que mora nesses mundos, né? Eis porque neles os homens são felizes. Olhem só. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Lógico que isso nos leva aonde, Mário? Qual é a caridade na sua verdadeira acepção? Está puxando ali. Será que dá para nós entendermos? Então nós saímos da questão 894 e vamos mergulhar como é que Jesus entendia a prática da caridade. Agora nós vamos ficar sabendo.
Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Não tem mais agora nós vamos ficar sabendo. E como Jesus é guia e modelo nosso, é bom a gente se enquadrar ali. É bom, porque daí a gente vira bom espírito e vai morar nesses mundos ditosos, que estão à nossa espera, né? Vamos ver. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas sempre. Isso é a caridade como entende Jesus, né? Mas não ficou só nisso, não. O amor e a caridade, agora o codificador aduz uma nota nesta questão. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Não quer dizer que há dispensa. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Será que é assim ainda nos dias atuais? No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom, que é raro, dizem os benfeitores, dizem, é muito raro, procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Porque amanhã, eu hoje piso, eu discrimino, eu demonstro indiferença, o retorno amanhã já viu em que situação me encontro. Porque nós temos dentro de nós uma sentinela de Deus chamada consciência. E a gente engana todo mundo, só não consegue enganar a si próprio. É disto que nós estamos tratando na tarde de hoje. Então essa é a nota que o senhor Allan Kardec, o bom senso encarnado, aduz à questão 886 sobre a caridade. Mas a coisa continua, já que estamos tratando de fraqueza, de tentações. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Interessante a proposição. Vejam, meus irmãos, que as perguntas feitas pelo codificador têm um nível altíssimo e as respostas não ficam atrás. Cada cicatriz que temos é a confirmação de que uma ferida sarou. Cicatrizes são marca de superação que só um verdadeiro guerreiro possui, guerreando, combatendo o bom combate, lutando para vencer a mim próprio, porque a ideia é regressar à dimensão espiritual cada vez melhor. Tem uma proposta e a luta é comigo mesmo, não é contra o outro, e sim, obviamente, a vivência do outro me ajuda a lutar para vencer a mim próprio, né? E a resposta é essa, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Isso deixa a gente para baixo. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então,
dizer que a culpa é do outro, que eu não posso, obsessor, não sei o que. Cuidado com o que você está falando, cuidado. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha só, sempre uma proposta num nível maior. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Constatação nua e crua. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem, o espírito reencarnado como nós agora, crê que não pode vencer as suas paixões, é que se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Como é que um dia eu terei que dizer, monte, vem para cá? Jesus disse, tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. A gente fica com vergonha. Dirás aquele monte, vem para cá, e ele vai obedecer. A ideia do espírito mergulhar tantas vezes na matéria é exatamente um dia poder dirigi-la mentalmente. Então está muito claro aqui na 911. Mas afinal de contas, qual é o meio mais eficiente de combater seu predomínio da natureza corpórea? Ele tinha que perguntar isso, obviamente, né? Tinha que perguntar. E aí, meus irmãos, é uma coisa interessante também. Praticar a abnegação. Para quem não tem noção do que é ser um ser abnegado, nós fomos no dicionário, né, Mário? O dicionário nos ensina o que é uma criatura abnegada. E ainda nós temos que praticar a abnegação. Veja só. Renúncia espontânea do interesse, da vontade, da conveniência própria. É pensar no outro antes de pensar em mim. Só isso. Abnegação, né? E tem que praticar. Esse verbo praticar no Espiritismo vai nos atormentar até o fim. Praticar, senão não tem jeito, né? A fundamentação segunda, então, será no laboratório do senhor Allan Kardec, que é a Revista Espírita, que ele chamava de uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Por mais que o indivíduo esteja me destratando, fazendo coisas horríveis, eu tenho que manter realmente a finesse, porque a responsabilidade deixa de ser em mim. Nós vamos ver como ele entra nessa questão interessante. Olhem só. Aliás, texto do codificador. Aliás, há um gênero de polêmica do qual tomamos por normas nos abstermos. Não entramos na questão. É aquela que pode degenerar em personalismo. Não somente ela nos repugna, como nos tomaria um tempo que podemos empregar mais utilmente. Essa conversa vai levar a lugar nenhum. Por que eu vou perder tempo? Mas tem uma outra coisa. Entretanto, há polêmica e polêmica. Uma há, diante da qual não recuaremos jamais. Olha a convicção do codificador, como nós também temos que tê-la. É a discussão séria dos princípios que professamos. Mas esses não. Vai me desculpar. Tudo bem que você não aceite o dogma, o postulado, o princípio, mas derrube-o. Dentro do terreno das ideias, derrube-o por terra. Tenta. Não consegue, né? Porque são leis naturais, não tem como fugir. Que história é essa que o Espiritismo inventou a reencarnação? Onde é que tiraram isso? É uma lei natural, não tem como fugir. Como é que eu vou fugir? Porque o Espiritismo anda de acordo com a lei natural, né? E assim nós vamos em frente. Então aí está o princípio, os 12 anos, 1858 até março de 1869,
quando ele desencarna. Então ele tem 12 anos desta revista espírita extraordinária, que é o laboratório do senhor Allan Kardec. Entramos exatamente na proposição, dentro do texto dele próprio, do codificador. Diz para nós, nós estamos aí, vejam bem, há 159 anos à retaguarda. Por isso tem alguns termos que estão dentro do contexto. Há inclinações viciosas que evidentemente são inerentes ao espírito, porque se devem mais ao moral do que ao físico. Outras mais parecem consequência do organismo e por esse motivo nós nos julgamos menos responsáveis. Problema do corpo, como se pudesse separar o espírito do corpo. Tais são as predisposições à cólera, à indolência, à sensualidade, etc. Está hoje perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Isso já foi uma revolução. Porque até então nós éramos um corpo que tínhamos uma alma. Era o que a teologia ensinava. E de repente começou-se pelos filósofos espiritualistas que eu sou um espírito e que me utilizo de um corpo. Nesse período, que esse desenvolvimento é assim um efeito e não uma causa. Um homem, personalidade que nós estamos agora, não é músico porque tem a bossa da música, né? Como diz La Bamba, um pouco de graça, não é por isso. Mas tem a bossa da música porque seu espírito é músico, é diferente. Então agora nós vamos tratando da causa para o efeito e não o contrário. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. Deduções lógicas. Assim, o espírito é o artífice de seu próprio corpo, que a bem dizer modela a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Assim sendo, a perfeição do corpo nas raças adiantadas seria o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa a sua ferramenta à medida que aumentam as suas faculdades. Quanto mais eu evoluir intelecto moral, obviamente, nos mundos mais adiantados, o corpo vai oferecer menor resistência. É o que está acontecendo agora, observem estas crianças que estão chegando aí. É assustador. Eu tenho uma lá em casa chamada Aninha Terremoto. É assustador. Não é coisa séria. O organismo físico já não está oferecendo tanta resistência. Sabe-se lá o que vem aí, né? Obviamente. Precisam de limite, porque tem uma pressa incrível. Mas sabe-se que a inteligência é extraordinária. Se tiver o lado moral desenvolvido, melhor ainda. Melhor ainda, né? Obviamente. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições ético-morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue. Olha só, parece ser terapêutico. Olhem. Dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bile ou outros fluidos. Ele quer dizer, o organismo começa a ter maior equilíbrio, maior defesa, inclusive, né? Seu instrumento aí de defesa, obviamente. E é assim, por exemplo, que o glutão sente vir a saliva, ou como se diz vulgarmente, a água à boca, à vista de um prato apetitoso. Não é o alimento que superexcita o órgão do paladar, pois não há contato. É o espírito cuja sensualidade é despertada, que age pelo pensamento sobre esse órgão, enquanto a vista daquele prato nada produz sobre o outro espírito. Tinha que ser regra geral, mas não é. Então é um problema meu aqui do espírito, né? Um exemplo simples. Dá-se o mesmo em todas as cobiças. Agora já aumentou.
em todos os desejos provocados pela vista. Digo, meu Deus, será que é por isso que ainda renascem cegos? A gente começa a pensar, né? A diversidade das emoções não pode explicar-se numa porção de casos, senão pela diversidade das qualidades do espírito. Tal a razão pela qual uma pessoa sensível chora facilmente. Não é a abundância das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Agora nós estamos trabalhando com a causa e o efeito. Sob o império da sensibilidade, o organismo modelou-se sob essa disposição normal do espírito, como se modelou sobre a do espírito glutão. Então a gente começa a entender o processo. Trabalho interessante. Seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve levar ao temperamento bilhoso, tem mau gênio, mau humor, né? Donde se segue que um homem não é colérico porque seja bilioso, mas que é bilioso porque é colérico. Então eu já tenho em mim a cólera, logo eu serei irascível, de mau humor com a vida, aquela coisa toda. Dá-se o mesmo com todas as outras disposições instintivas. Um espírito mole e indolente deixará o seu organismo no estado de atonia, em conformidade com seu caráter. Ao passo que, se for ativo e enérgico, dará ao seu sangue, aos seus nervos, qualidade completamente diferente. Interessante, mas não para por aí. É um estudo que nós vamos chegar a uma conclusão depois. A ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente que muitas vezes se vêem graves desordens orgânicas produzidas por efeito de violentas comoções ético-morais. A expressão vulgar, a emoção lhe fez subir o sangue, não é assim tão desprovida de sentido quando se podia crer. Meu amigo, se você tem tendência a isso, trate de ir se acomodando, entendeu? Porque você pode desembarcar daqui a pouco na dimensão espiritual como suicida indireto. E aí é um problema, né? É um desafio a mais. Ora, o que pode alterar o sangue senão as disposições ético-morais do espírito? Né? Mas a culpa era do cérebro. Do cérebro. Este efeito é sensível, sobretudo nas grandes dores, nas grandes alegrias, nos grandes pavores, cuja reação pode até causar a morte. Vêem-se pessoas que morrem do medo de morrer. Que coisa, né? Ora, que relação existe entre o corpo do indivíduo e o objeto que lhe causa pavor, objeto que, no mais das vezes, não tem qualquer realidade? Disse que é o efeito da imaginação. Seja, mas o que é a imaginação senão um atributo, um modo de sensibilidade do espírito? Parece difícil atribuir a imaginação aos músculos e aos nervos, pois então não se explicaria por que esses músculos e esses nervos nem sempre têm imaginação. Por que não a têm após a morte? Por que o que nos causa um pavor mortal superexcita a coragem em outro? Então, são questões que ele foi resolvendo através das suas experienciações. Seja qual for a sutileza que se use para explicar os fenômenos ético-morais exclusivamente pelas propriedades da matéria, cai-se inevitavelmente num impasse, no fundo do qual se percebe com toda evidência e como única posição possível o ser espiritual independente, para quem o organismo não passa de um meio de manifestação, como o piano é o instrumento das manifestações do pensamento do músico. Assim como o músico afina o seu piano, pode-se dizer que o espírito afina seu corpo para pô-lo no diapasão de suas disposições morais. Até o dia que eu direi, monte, vem para cá, e ele virá. Terei a capacidade de fazer isso, né? É realmente curioso ver o materialismo falar incessantemente da necessidade de resgatar a dignidade do homem, quando se esforça por reduzi-lo a um pedaço de carne
que apodrece e desaparece sem deixar qualquer vestígio. O elemento espiritual não é considerado. De reivindicar para ele a liberdade como um direito natural, quando o transforma num mecanismo agindo como um autômato, sem responsabilidade pelos seus atos. Berço túmulo, né? Uma existência só, o materialismo trabalha com isso. Com o ser espiritual independente, preexiste e sobrevive ao corpo, a responsabilidade é absoluta. Aqui está o cerne da questão. Ora, para o maior número, o principal móvel da crença do niilismo, no materialismo, é o pavor que causa essa responsabilidade fora da lei humana, que é falha, e a qual se crê escapar tampando os olhos. Eu compro, eu tenho dinheiro, posso corromper, eu faço de tudo. Então essa história de que há uma justiça fora daquilo que eu posso comprar, me apavora, né? Até hoje essa responsabilidade nada tinha de bem definido, até a chegada do Consolador. Vê por que não gostavam do codificador, não podiam atacar aquilo que ele escrevia, atacavam o homem, né? Não era senão um medo vago, fundado, é preciso reconhecer, em crenças nem sempre admissíveis pela razão. O Espiritismo a demonstra como uma realidade patente, efetiva, sem restrição, como uma consequência natural da espiritualidade do ser. Meu amigo, se tu plantas, tu irás colher. Tu pode mudar, tu pode te esconder aonde tu quiseres, mais cedo ou mais tarde. Tu alcançarás o mérito, tu regressarás realmente para ajustar a situação que ficou inadequada na retaguarda. E isso é ponto de honra. Responsabilidade total pelos nossos atos. A nossa vida, meus irmãos, será sempre as nossas escolhas e as suas consequências. Sempre. Tem como fugir disso. Eis porque certas pessoas têm medo do Espiritismo, que as perturbaria em sua quietude, erguendo à sua frente o temível tribunal do futuro. Esta sentinela que está aqui, que chama-se consciência, mais cedo ou mais tarde vai botar a coisa para ajustar. Provar que o homem é responsável por todos os seus atos é provar a sua liberdade de ação. E provar a sua liberdade é resgatar, aí sim, a sua dignidade. A perspectiva da responsabilidade fora da lei humana é o mais poderoso elemento moralizador. Agora sim. É o objetivo ao qual conduz o Espiritismo pela força das coisas. Tem jeito, tem como fugir disso. Então fica claro. Por isso, né, a repulsa, não se mexe com essas coisas. O que fazem hoje os opositores da doutrina? Silêncio total. Nem se fala, porque a humanidade começa a despertar para isso. E aí como é que vai? Muita gente vai perder emprego. Vai dar problema nisso. Muita gente, né? Conforme as observações fisiológicas que precedem, pode-se, pois, admitir que o temperamento é, ao menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Dizemos em parte, porque há casos em que o físico, evidentemente, influi sobre a ético-moral. É quando o estado mórbido anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários de constituição, o mal-estar passageiro, etc. Ninguém nega isso. A ético-moral do espírito pode então ser afetada em suas manifestações pelo estado patológico, sem que sua natureza intrínseca seja modificada, né? Então a gente sofre essas contingências, mas o estado interior não é afetado. Desculpar-se de suas más ações com a fraqueza da carne não é senão um subterfúgio para escapar o quê? A responsabilidade. Sem dúvida. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. Ah, quão poucos de vós fazem pequenos esforços, né?
o que derruba a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que nem tem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, como um artista imprime à sua obra material o cunho de seu gênio. Liberto dos instintos da bestialidade, o espírito modela um corpo que não é mais um tirano para suas aspirações à espiritualidade de seu ser. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive mais para comer. Nem só de pão vive o homem, né? Não foi isso que o mestre falou para nós? Agora começa então na prática a comprovação de todos os seus ensinamentos. A responsabilidade ético-moral dos atos da vida fica, pois, inteira. Mas diz a razão que as consequências dessa responsabilidade devem estar na razão do desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais esclarecido, menos desculpável, porque com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Como é, meus irmãos queridos, que nessa altura do campeonato, 2016 anos depois da mensagem crística, nós vamos dizer que não sabemos distinguir o bem do mal? Não dá, é impossível, por isso que ele está falando aí, né? O selvagem, ainda vizinho da animalidade que cede ao instinto do animal, comendo o seu semelhante, é sem contradita menos culpável do que o homem civilizado que comete uma simples injustiça. Coisa muito séria. Simples injustiça. Porque eu sei, estou fazendo errado porque eu quero, mas eu sei, né? Esta lei ainda encontra sua aplicação na medicina. Dr. Mauro, semana que vem, vai abordar isso. A doença como caminho para a cura. Vai abordar isso a semana que vem, nesse horário aqui. Nós vamos continuar essa história. Esta lei ainda encontra sua aplicação na medicina e dá a razão do insucesso desta em certos casos. Por que que não surte efeito? Por mais que o médico esteja tratando. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, os esforços tentados para modificá-lo podem ser paralisados pelas disposições ético-moral do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. Então, meu irmão, vamos ter que lutar, vamos ter que mudar esse sistema aí. É mais esse agravante ainda, né? É, pois, sobre a causa primeira que se deve agir. Se não se consegue mudar as disposições ético-morais do espírito, o pensamento se modificará por si mesmo, sob o império de uma vontade diferente, ou pelo menos a ação do tratamento médico será secundada em vez de ser contrariada. Se possível, dai coragem ao poltrão e vereis cessarem os efeitos fisiológicos do medo. Dá-se o mesmo em outras disposições, o estímulo para a criatura para que ela consiga. Então é preciso uma outra vontade para modificar aquele estado da criatura, senão ela vai estar sempre jogando contra ela mesma, por mais que se tente fazer o bem a ela. Mas perguntarão, pode o médico do corpo fazer-se médico da alma? E está em suas atribuições fazer-se ético moralizador de seus doentes? Os nossos médicos queridos estão fazendo psicologia, psiquiatria, precisa ver, depois que eles vieram para a doutrina espírita. Por causa disso. Sim, sem dúvida, em certos limites. É mesmo um dever que um bom médico jamais negligencia desde o instante que vê no estado de alma um obstáculo ao restabelecimento da saúde do corpo. Mas eles não impõem realmente a sua filosofia ético-moral, mas com sutilezas fazem a criatura verificar que ele, se ele andar continuando naquele estado de cólera e coisa, não vai resolver mais nada, não vai ajudar no tratamento. O essencial é aplicar o remédio ético-moral com tato, prudência,
e a propósito conforme a circunstância. Então eles estão fazendo esses cursos, essas especialidades, essas abordagens para ajudar no tratamento. Deste ponto de vista, a sua ação é forçosamente circunscrita, porquanto, além de não exercer sobre o seu doente senão um ascendente moral, em certa idade é difícil uma transformação do caráter. Tem aquele que endurece, que é complicado, que é turrão, né? Mas pois, a educação, e sobretudo a primeira educação, que incube os cuidados desta natureza. Quando desde o berço a educação for dirigida nesse sentido, quando se aplicarem a abafar em seu germe as imperfeições ético-morais, como faz com as imperfeições físicas, o médico não mais encontrará no temperamento um obstáculo contra o qual a sua ciência muitas vezes é impotente. Então é lá na infância, lá começa desde o lar, né? A casa espírita faz também um trabalho excepcional dentro da evangelização, mas é lá no lar que essas coisas têm que se ajustar, né? Começa lá. Como se vê, é todo um estudo, mas um estudo completamente estéril, enquanto não se levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Achar que eu ainda tenho uma alma e que precisa ser salva por criaturas muito mais imperfeitas do que eu próprio. A gente engoliu isso por muito tempo, né? Responsabilidade sempre do outro, não minha. Participação incessante e ativa do elemento espiritual nos fenômenos da vida, tal é a chave da maior parte dos problemas contra os quais se choca a ciência. Quando a ciência levar em consideração a ação desse princípio, verá se abrirem à sua frente horizontes inteiramente novos. Nós estamos vivendo nesse período, meus irmãos, graças ao bom Deus. É a demonstração dessa verdade que conduz o Espiritismo. Então, esse é um trabalho que o codificador fez lá na Revista Espírita, a Ariela, março de 1869. O último texto do codificador, porque ele desencarna no dia 31 de março, né, de 1869. Então esse foi o último texto, o trabalho dele. É um presente que nos foi dado realmente, uma lucidez. Considerações finais, propondo então autodespertamento para esta realidade. A fundamentação terceira vai estar na série psicológica da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, de Valdo Franco, e o conhecimento, nós vimos lá que são perguntas que nós fazemos ao mundo espiritual, né, no Livro dos Espíritos. O conhecimento é trazido do plano espiritual para a Terra e não o contrário. Nós já vimos lá que isso é verdade, né? Perguntamos e agora vem as respostas. Complementando sua sintonia com o pensamento espírita, toda a obra da benfeitora Joana de Ângeles dedica uma atenção especial à análise do comportamento de Jesus e dos seus ensinamentos, que se estabelecem na condição de paradigma para a construção do homem e da mulher integral que somos em potencialidade. Trata disso. É uma viagem para dentro de nós agora. Agora nós teremos a nossa responsabilidade aumentada. O desafio do sono, meus irmãos, é muito grande, face ao largo período de permanência nas faixas primárias do processo da evolução, pelo qual passa o ser no seu crescimento espiritual. Sono aqui é a descoberta de nós mesmos. Sono aqui é descobrir que somos espíritos imortais, né? Nós estamos aí andando por aí, mas estamos dormindo em relação a esses valores, né? O inconsciente está no comando das sensações e das emoções, deixando pouco espaço para a consciência, a lucidez dos atos. No obstante, quando Jesus informou a Pedro sobre a negação e o cantar do galo, pôde-se inferir que o inconsciente estava representado pela figuração da ave que faz barulho, que desperta, e isso se daria somente quando o remorso lhe assomasse a lucidez invigilante. No momento em que o galo cantou pela terceira vez, Pedro caiu em si.
Meu Deus, porque Jesus já tinha dito: antes que o galo cante, Pedro, tu me terás negado 3 vezes. E aí ele caiu em si. Então é um remorso imenso, mas nós precisamos chegar nisso. Não dá para despertar pelo amor, tem que ser pela dor. O despertar é inadiável, não adianta, nós vamos despertar, porque liberta e concede autoridade para o discernimento, para a escolha melhor. De tal forma se apresenta a capacidade de entender que uma visão otimista e clara se torne a base do comportamento psicológico, portanto do mecanismo íntimo para a aquisição da felicidade. Interessa, meus irmãos, sermos felizes? Claro, pelo menos relativamente, né? Essa realização não se dá somente quando tudo parece bem, mas sim quando sucedem ocorrências que são convencionalmente denominadas como infortúnios. Diante de tais fatos, ao invés de haver uma revolta ou desespero, na serenidade do estar desperto, interroga-se, isso é fundamental: o que me está desejando dizer este fenômeno perturbador? Tratando-se de uma enfermidade, um desgaste físico, emocional ou psíquico, uma perda de valores amoedados ou de um trabalho que é o sustento da existência, pergunta-se: isto que me está acontecendo, que significado tem para o meu progresso? Quais as razões destas mensagens? E aí o que eu faço? O Evangelho nos propõe o seguinte: quando fores orar, fecha-te no teu quarto interno, porque antes que tu peças, o Pai já sabe o que tu precisa. O que quer o Pai Criador conosco? Apenas que nós falemos com Ele, só isso. Ele quer falar com seus filhos. E vocês não tenham dúvida, meu irmão, quando a gente faz o silêncio interior, a resposta chega. Nós estamos pedindo e não estamos dando um tempo para escutar a resposta de volta. Está faltando esse processo. E penetrando-se com harmonia e sincero desejo de autodescobrir-se, de identificar o fator desequilibrante, a consciência identifica a causa real e trabalha, administrando a distonia profunda que se exterioriza na forma intranquilizadora. Realmente. Tal comportamento proporciona segurança, fixação no ideal, harmonia, equilíbrio. Quando não está desperto, o indivíduo se transfere de uma para outra dependência, buscando guias e condutores que lhe diminuam o esforço para pensar e passem a assumir responsabilidade que lhe dizem respeito. Será que vai funcionar? Será que os gurus vão resolver meu problema externo? Gurus externos resolvem meu problema interno? No mergulho do si, espírito imortal, nasce a coerência para com a vida e as suas possibilidades, trabalhando pela libertação de todos os vínculos escravagistas ou escravistas. Nem busca modelos pré-fabricados, nem formas unívocas que sirvam para todos. Não há padrão, cada um de nós tem um mundo interno. O mesmo remédio para a mesma doença surtem efeitos diferentes nas pessoas distintas. Como é que me explica isso? Cada ser possui as suas características e recursos, o que não estimula ao individualismo perverso, antes a aquisição da própria identidade. Entretanto, há um guia e modelo cuja vida exemplar tem resistido a todos os vendavais do tempo e a todas as críticas astas quão demolidoras de muitos pensadores, que é Jesus, o verdadeiro divisor de águas da história. Estás atribulado, estás aflito, vinde a mim, eu vos aliviarei. Tem um preço observar: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Isso nada mais é do que a observância da lei divina. É isso que Jesus propõe. Psicologicamente completo, o Cristo cósmico, e desperto,
tornou-se o maior exemplo de consciência plena que se conhece no processo da evolução do ser, ensinando sem presunção, amando sem qualquer capricho, imolando-se sem qualquer mecanismo masoquista, por amor a nós. Por amor a nós. Essa criatura vem da esfera crística e imola-se para nos despertar. Portador de saúde por excelência, jamais se lhe registrou qualquer tipo de distúrbio, como exaltação ou como depressão, mesmo nos momentos mais difíceis de uma trajetória assinalada pela incompreensão dos seus contemporâneos. Simples e desataviado, seu comportamento era otimista, rico de beleza e de ternura, demonstrando inequivocadamente a sua ascendência moral e intelectual. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele não estava se referindo à personalidade dele, mas os ensinamentos que ele trouxe da esfera crística para nós. Sempre desperto, Jesus é o exemplo máximo da conquista do espírito imortal. Então, guia e modelo nosso. Está na obra Vida, Desafio e Soluções. Clarice Lispector, no momento de relaxamento, ela diz para nós: o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Isso aqui que estamos falando é o óbvio. É o óbvio. Os olhos não servem de nada para um cérebro cego. Mas será que é o cérebro que é cego? Agora nós sabemos que não, né? Instrumento de ligação mente-corpo. Rabin Danat Tagore, o nosso poeta favorito, através das mãos abençoadas de Divaldo, no livro Estesia, o canto é o 27. Eu sei que só as lutas do ideal da verdade são legítimas. Fiz-me timoneiro do meu barco para bem conduzir o destino e navego pelo mar da ilusão. As tempestades vencidas me trouxeram cansaço e as distâncias conquistadas me enriqueceram de tédio. Agora, sentindo a minha desdita infelicidade, tomas em tuas mãos o meu leme e me pedes para confiar. O que eu deveria ter feito, tu o farás no momento. Tu apagas a minha lâmpada de luz bruxuleante e acendes o teu sol de imortalidade sobre o meu corpo que tomba inerte. Esta viagem será de curso rápido e duração sem limite pelo novo oceano por onde me conduzes, meu amo, minha verdade eterna, e eu me acalmo feliz. Filósofo japonês Yugoku Kano nos diz que nunca te orgulhes de ter vencido um adversário. Aquele que venceste hoje poderá derrotar-te amanhã, e a única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria ignorância, que é o nosso maior adversário. Emmanuel, nosso querido Emmanuel, diz que toda semente produz. A escolha é nossa. Jesus retorna pela segunda vez e os discípulos estão dormindo. E a mensagem que fica é esta: Jesus vai até os discípulos e os encontra dormindo. Diz a Pedro, que era o mais velho: então nem uma hora foste capaz de vigiar comigo? A nossa alegria é imensa, meus irmãos, porque este grupo amado de almas queridas vigiou pelo menos uma hora conosco, não foi? Viu como é possível? Passou o tempo, uma hora junto, trocando impressões favoráveis. Mas será que a humanidade vigiaria pelo menos uma hora com Cristo? Valeria a pena, né, a gente pensar nessas coisas. Somos imensamente gratos, temos uma reverência, né, um carinho todo especial, uma gratidão por nos terem propiciado trabalhar estas questões nesta tarde,
para ver se gradativamente a gente desperta para a nossa própria realidade de espíritos imortais, que viajando estamos no espaço e no tempo, na direção da luz maior. Em breves tempos atingiremos a nossa base fundamental e chegaremos então à tão sonhada felicidade esperada por todos nós. Muita paz.